Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Aderbal Luiz Sereno, com o tema O Sol das Almas. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Preparemo-nos para o nosso Evangelho da noite, procurando o nosso momento de gratidão. Fechando nossos olhos, caso nos sintamos mais confortáveis, e pedindo a Deus, esse Pai querido, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. E que nós possamos agradecer. Agradecer esse contato, este momento. Agradecer aos nossos mentores queridos que também se aproximam para nos inspirar. Agradecer a Jesus. E agradecer a oportunidade que nós temos de juntos, neste momento, estarmos refletindo sobre os ensinamentos do Mestre, que sempre nos deixou uma lição de carinho, sempre nos deixou um gesto de amor, sempre nos deixou uma palavra de conforto e sempre nos ensinou, caminhando respeitosamente entre nós, o respeito e a fraternidade. Que estas bênçãos possam prolongar-se por todo os nossos momentos, por todos os nossos dias, por todos as nossas aspirações, por todas as nossas dificuldades e por todas as nossas alegrias. Que Deus continue nos abençoando. Sol das almas. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficacemente atua no mundo. Nós todos já pudemos notar, por exemplo, que num belo dia de sol, nós sentimos-nos melhores. A temperatura pode até estar baixa, mostrando os prenúncios de um inverno, mas mesmo assim, o brilho dessa estrela solar consegue trazer ânimo e esperança. Todas as manhãs, quando nós acordamos e notamos a presença do sol, nós sentimos-nos abraçados pelo Criador. E até acreditamos que estamos seguros, que estamos protegidos. Pois é, Deus também conta conosco para poder continuar criando o universo. Deus nos chama e nos incorpora o caminho de co-cooperadores, de co-criadores deste universo. Mas é através de um sol interior, que ele se mostra mais presente em nossas vidas. Quando nós somos capazes de no olhar, no falar, no andar, em nossos gestos, demonstrarmos o amor. O amor é encontrado no coração de todos os homens. Ele é manifestado sempre em nossos pensamentos, ele é manifestado sempre em nossas ações. O amor é uma condição indispensável para que tudo na vida faça sentido e tenha valor. Basta nós observarmos o nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos de negócios, nos nossos relacionamentos religiosos, quando o respeito acontece, quando a gentileza faz parte dos nossos gestos, dos nossos pensamentos, tudo parece caminhar em harmonia. As dificuldades ainda assim acontecerão, é claro. As dores e os sofrimentos continuarão fazendo parte da nossa jornada. Mas a gentileza, o respeito, a paciência, a tolerância, parece que vai nos tornando cada vez mais fortes, cada vez mais resilientes, e tudo vai se passando dentro do tempo de Deus, não do nosso tempo, mas nós vamos sentindo que o peso não é tão forte, não é tão desconfortável como seria se nós não estivéssemos
abraçados pela gentileza, abraçados pela fraternidade, demonstrando amor e, portanto, caminhando com Jesus. O amor, quando manifestado em nossos pensamentos, ele produz prodígios que nós já imaginamos, mas nem sempre levamos em conta. Nós pensamos num ente querido que já se foi, ou num ente querido que está distante, e que nós vamos ver na próxima semana, no próximo mês, daqui a algum tempo. E nós vamos percebendo que só de pensar o nosso coração se alegra. E como que num toque de mágica, é claro, esse toque de mágica entre aspas, acontece o contato às vezes até mais brevemente, quando se trata de alguém que está encarnado junto conosco, e esse contato se mostra maravilhoso. Paulo de Tarso, em sua carta ao povo da cidade de Corinto, afirmava que se não houvesse amor em suas ações, elas não teriam validade. E que se não existisse amor em sua alma, ele nada seria. Era preciso que todo o conhecimento que ele houvera angariado nessa sua existência, era preciso que tudo o que ele pudesse pensar, que ele pudesse elaborar em orações, que ele pudesse elaborar em agradecimento, que ele pudesse elaborar em atendimento, através das suas palavras, com todos com que ele convivia, se não fosse demonstrado amor, não teria o menor sentido para ele e a sua alma não valeria nada. Se nós pararmos para pensar, o mesmo acontece conosco. Todas as vezes em que a nossa demonstração de amor acontece, quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito profissional, quer seja em qualquer local que nós frequentemos, todas as vezes em que nós demonstramos amor, que nós estamos falando sinceramente, colocando o coração para falar, junto com os nossos pensamentos, junto com o coração para falar, junto com o nosso intelecto, junto com as nossas palavras, parece que nós somos mais aceitos. Os nossos abraços afetuosos, quando eles são colocados em ação com todo o amor da nossa existência, com toda a nossa vontade de abraçar, parece que os corações naquele abraço, os corações que estão, é claro, neste abraço em lados opostos, se unem no centro do nosso peito e explodem em alegria. E não são raras as vezes que nós caímos em lágrimas, que nós falamos palavras tão doces, tão amáveis, que aquele que recebe se sente verdadeiramente confortado. Então, Paulo de Tarso, quando coloca na carta aos de Corinto que para ter validade é preciso ter amor, ele mostrava que o amor, ele por si só, quando demonstrado, ele traz algumas características, ele traz algumas bênçãos para quem recebe o nosso amor, que nos tornam cada vez mais seres humanos que se espelham em Jesus, o grande mestre, para o seu dia a dia. Porque o amor, ele é paciente. E quando nós demonstramos este amor verdadeiro, essa paciência íntima nos faz esperar com calma. Então, nós aguardamos aquele irmão que está com dificuldade de acompanhar o exercício que juntos estamos fazendo, o trabalho que estamos executando. Nós fazemos questão de, com calma, entender, privilegiar o esforço desse irmão e dessa irmã, ao invés de ficar criticando as suas atitudes, ora por lentidão, ora por falta de raciocínio. Na verdade, todas as vezes em que nós somos pacientes, nós estamos dando oportunidade para nós mesmos de, antes de julgar, antes de falar qualquer frase, antes de fazer qualquer gesto, nós estamos dando a oportunidade de nós pensarmos. Não foi assim que Jesus, que é o nosso grande exemplo, se portou diante da mulher adúltera, quando chegaram os seus acusadores e falaram para Jesus a respeito das faltas que aquela irmã havia cometido.
A primeira resposta de Jesus é um silêncio. Ele fica em silêncio. Pacientemente aguarda que todos absorvam o que vieram falar. Dá oportunidade para que eles possam, em pensamento, verificar se estão sendo justos com aquilo que falaram. E depois é que ele pergunta, então, se algum de vós não tiver falha, se algum de vós não tiver nada que possa ainda ser reparado, por favor, leve em frente a acusação. Então, quando nós somos pacientes, nós damos a oportunidade do amor cobrir esse espaço, essa lacuna que passa a existir entre, por exemplo, a nossa velocidade de entendimento e a velocidade de quem está participando conosco. A nossa velocidade de aceitar as dificuldades em relação àqueles que estão junto conosco passando pela mesma dificuldade. O amor é uma virtude, por exemplo, que com esta paciência nos dá uma disposição íntima de esperar que aquele que nos auxilia ou que está junto conosco na jornada leve o tempo necessário da sua evolução, do seu conhecimento, para poder participar mais ativamente conosco. Mas Paulo de Tarso colocava muito claro na sua carta aos Coríntios que o amor é benigno. Ou seja, o amor deve irradiar o nosso interior. Então, quando nós estamos felizes, quando nós estamos bem, quando nós temos uma alegria, por qualquer situação, qualquer fato, por qualquer momento que estamos vivendo, nós precisamos compartilhar esta alegria com todos que estão à nossa volta, com todos aqueles com os quais nós nos encontramos. E compartilhar significa vibrar, significa mostrar que nós estamos felizes. Quantas vezes nós vemos famílias em que existe o sucesso do casal, mas de um dos membros do casal. Às vezes o sucesso é dele, às vezes o sucesso é dela. E a hora que esse sucesso é demonstrado, ele acontece, a convivência entre a família não é aquela convivência de alegria e de compartilhamento. Começa a aparecer a inveja, começa a aparecer a preocupação de agora que ela ou que ele conseguiu esse destaque, o que será de mim? Ao invés de compartilhar essa alegria. E o amor, ele é benigno, ele irradiando esse nosso interior, irradiando essa nossa capacidade de mostrar a felicidade através de todos os sentidos, através do nosso rosto, através das nossas mãos, através da nossa fala, através dos nossos gestos em abraços, através da nossa, enfim, da nossa participação efusiva naquele momento, nós vamos eliminar outras famílias. Imaginem que nós estamos compartilhando as nossas alegrias de um sucesso em uma família feliz. E essa família feliz, de repente, está junto com outra família vizinha, que são nossos irmãos, mas fazem parte dentro da sociedade humana de uma outra família. Fazem parte dentro do que nós conhecemos de espiritualidade de um outro parentesco corporal, mas eles podem sentir-se influenciados e contagiados pela nossa alegria. Todas as vezes em que nós irradiarmos a nossa luz, não querendo demonstrar prepotência, não querendo demonstrar nada além de que nós estamos colocando à disposição essa alegria que aconteceu em função de um esforço que fizemos. O amor não arde em ciúmes. Então, esse sol interior nosso, ele não arde em ciúmes. Ele não guarda um sentimento de posse. Afinal de contas, nós não possuímos nada além de nós próprios. Até o nosso corpo, ele perece no momento em que nós retornamos ao plano espiritual. E nós não somos donos de pensamentos, de atitudes, de ninguém que está do nosso lado, quer seja no nosso parentesco corporal, quer seja da sociedade que nós participamos.
Afinal de contas, todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes para poder fazer uma evolução e entender todas essas características do amor. Fazer cada vez mais este sol que é demonstrado pelo nosso coração brilhar e brilhar a sua luz. Nós sabemos que todo o esforço que nós fazemos para estar sempre num caminho reto, entender a bondade divina, ser do bem, estar nesse caminho de amor, todo esforço que nós fazemos, os beneficiários principais somos nós próprios, que passamos a entender Deus de uma forma mais completa, que passamos a perceber os ensinamentos de Jesus de uma forma ímpar. Jesus, meus irmãos, meus queridos irmãos, que quando na sua presença física entre nós, ele confiava tanto nos seus ensinamentos, ele confiava tanto que tudo aconteceria a seu tempo, que ele não precisou convidar mais do que 12. Ele não precisou convidar mais do que 12 para poder compartilhar todos os seus ensinamentos. Aqueles que nós conhecemos como os apóstolos, ou que nós conhecemos como os discípulos, não importa como a história o chame. E esses 12, meus queridos, eles confiaram tanto, entenderam tanto o amor de Jesus, que com a partida de Jesus, eles continuaram divulgando os ensinamentos cristãos. Independente dos percalços, independente das fases, olha que beleza, 20 séculos depois, nós não somos mais 12 cristãos, nós somos mais de 3 bilhões de cristãos. Em um mundo de 8 bilhões, nós somos mais de 3 bilhões de cristãos, ou seja, de seres humanos, ou seja, de espíritos encarnados que acreditam nos ensinamentos de Jesus, que acreditam que Jesus é a demonstração sincera, completa, magnífica do amor mais perfeito que nós possamos querer, habitando os nossos corações aqui neste planeta de expiações e provas. Vejam, de 12, hoje somos 3 bilhões. E é tamanha a fascinação, o carinho que nós temos, que muitos de nós, já pensando agora na população do planeta Terra, de mais de 8 bilhões, um percentual grandioso, um percentual muito forte de nós faz questão absoluta de caminhar quando pode, porque exige recursos financeiros, quando pode caminhar os caminhos que Jesus caminhou, parar nos lugares onde ele sentiu a dor, parar nos lugares onde ele distribuiu amor, ou seja, queremos conhecer os lugares onde ele viveu. E ele tinha um amor tão verdadeiro que, mesmo sendo não bem quisto como deveria ser bem quisto em Nazaré, ainda assim ele os tinha sempre como irmãos. Então, o amor que não arde em ciúmes, aquele amor que nós precisamos demonstrar em nosso coração, e aquele amor forte e verdadeiro, o amor que abraça, o amor que não pede tributos, o amor que não verifica interesses pessoais, este amor, meus irmãos, esse amor não se orgulha e nem se ensoberbece, como diz Paulo de Tarso. Ele simplesmente se apresenta, ele simplesmente se esparrama, ele simplesmente quer participar humildemente, sem nenhuma necessidade, sem nenhum momento de querer ser mais ou menos notado. Este amor é um amor, portanto, que não tem orgulho. É um amor que oferece tudo o que pode. É um amor que chega para o irmão e fala para ele assim: meu irmão, na casa onde eu resido, a porta está sempre aberta. Quando você quiser chegar, eu te darei sempre um lugar na mesa. Te oferecerei um pedaço de pão para saciar a sua fome, caso você chegue faminto. A casa é modesta,
Mas tem lá uma pequena lareira com fogo sempre acendido para te confortar do frio, caso você chegue sentindo a necessidade de aquecer-se. E não te preocupes, porque todas as noites em minhas orações eu continuo velando a tua presença, para que quando você chegue eu possa te abraçar e te oferecer o meu amor. Então, é esse amor que nós precisamos externar dos nossos corações. É esse amor que nós precisamos oferecer para as nossas convivências. Esse amor que não se conduz inconvenientemente, respeita as fraquezas, respeita todas as situações em que nós precisamos ser o apoio. Muitas vezes nós precisamos ser o apoio, outras vezes nós receberemos o apoio. E todas as vezes em que nós precisamos ser o apoio, esse apoio precisa mostrar essa benignidade, esta paciência, esta humildade, esta falta de interesse pessoal. Como nós somos nos dias atuais, como nós somos açoitados pelo nosso interesse pessoal. Não são raras as vezes, são os fatos que demonstram, longe de nós qualquer julgamento, não são raras as vezes, repetimos mais uma vez, em que nós estamos realmente direcionados a mostrar nossa caridade, realmente direcionados a mostrar a nossa solidariedade, mas levamos em conta nessa necessidade de querer demonstrar esse sentimento que está junto conosco, levamos muito em consideração o interesse pessoal. Então nós vamos participar, por exemplo, de uma casa espírita, e dessa casa espírita nós ficamos emocionados com os trabalhos de filantropia, de atendimento às famílias que moram em comunidades, ou às famílias em situação de rua, e nós queremos participar das tarefas mais diretamente, para poder sentir o cheiro, para poder participar. Mas aí ficamos sabendo que ela acontece num sábado pela manhã, ou num domingo pela manhã. E o nosso interesse pessoal entra e fala, olha, procura outra casa, ou vai ver com outro pessoal, porque você sabe, no sábado pela manhã, você já tem aquele compromisso acertado, ajustado, e que não tem chance de mudar. E você vai deixar, se nós somos homens, o seu domingo de manhã, você vai deixar de jogar o seu futebol? E nós levamos em conta o interesse pessoal e nos afastamos da atividade. Outras tantas vezes, às vezes, nas nossas orações matinais, vespertinas ou noturnas, não importa, nós nos propomos a oferecermos-nos como os novos cristãos. O que estamos chamando de novos cristãos? Apenas para a gente poder conversar agora. A partir de hoje, Pai querido, eu vou fazer como Paulo o fez. Quando Paulo ficou emocionado pelo encontro com Jesus, naquele momento de muita luz, que Jesus pergunta para ele, Paulo, por que me persegues? Ele se emociona e percebe que tudo que ele havia feito até então com muita eficiência não era nada perante o amor que ele estava sentindo naquele momento. E ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus não dá uma receita de bolo para Paulo. Jesus não dá um roteiro de tudo que ele tem que fazer, apenas diz, caminhe até Damasco e serás auxiliado por Ananias. E o teu coração vai descobrir o que poderás fazer. E Paulo se transforma. Ele que era Saulo se transforma. E a partir daí, ele vai vivendo uma vida de evangelho, ele vai vivendo uma vida de amor, seguindo os exemplos daquele que ele não houvera participado junto na caminhada evangélica que ele houvera feito, mas que o emocionara, a ponto dele fazer as 4 viagens que ele fez, entre os gentios,
entre os hebreus, judeus, ou seja, entre os cristãos e os não cristãos, ou seja, aqueles que seguiam ou que queriam seguir o sentimento de Jesus e que foram transformando-se ao longo do tempo, entre os judeus, procurando mostrar que Jesus era o amor, enfim, todas as viagens maravilhosas, a ponto dele escrever a carta para os de Corinto, mostrando este amor maravilhoso. Então nós acordamos naquele dia, ou seja, à noite, à tarde ou de manhã, e queremos nos transformar. Vamos ser gentis, vamos ser fraternos, vamos ser amáveis com todos os seres humanos que nós encontrarmos. Não estamos falando nem em nada além do que os seres humanos. Aqueles que nós encontramos no caminho do ônibus, aqueles que nós encontramos enquanto estamos no carro, no trânsito, aqueles que encontramos nos trabalhos sociais que fazemos, aqueles que encontramos, enfim, em qualquer momento dessa nossa existência. Saímos para caminhar. E vem em nossa direção o primeiro que nós estamos vendo. Então nós desejarmos um bom dia, apertarmos a mão. E vem em nossa direção um morador em situação de rua. E vem em nossa direção um morador em situação de rua, que está mal vestido, provavelmente mal cheiroso, e provavelmente vai nos solicitar alguma ajuda material. Aí entra o nosso interesse pessoal e fala assim: você pode começar um pouquinho mais tarde, afinal de contas, você vai ter o dia inteiro para executar essa caridade que você se propôs na tua oração. E não são raras as vezes que assim nós fazemos. E fechamos o vidro dos carros nos faróis, e trocamos de calçada quando sentimos que alguém pode vir pedir ajuda, e falamos que hoje não dá, que não temos tempo, quando alguém senta ao nosso lado e pelo olhar a gente percebe que quer conversar um pouco. Então, quando Paulo resolve amar, ele toma uma decisão: amar os ensinamentos de Jesus. E ele então vai trabalhar como tecelão, que era uma profissão diferente do que ele fazia. Ele vai passar a experiência do aprendizado de tudo que houvera sido escrito a respeito de Jesus. Vai se interiorizar, vai fazer com que a sua luz brilhe tão forte, de uma forma tão intensa, que ele se sente capaz de demonstrar essa emoção, de demonstrar esse carinho, diante de qualquer povo que vivesse no orbe terrestre. Então ele vai entre os gentios, não só entre os judeus. Este amor que está nos nossos corações é o sol das almas que nós buscamos. E ele se decompõe em muitas cores. Ele se decompõe em muitas virtudes. É por isso que Paulo fala de paciência, fala de tolerância, fala de perseverança, fala de resiliência, fala de humildade, fala de justiça, fala de verdade. Enfim, o amor contém todos esses ingredientes. Quando nós amamos, e amar, nós sabemos que é uma decisão, significa que nós estamos dispostos a viver moralmente retos. E quando nós estamos vivendo moralmente retos, nós estamos entendendo que não é preciso violência para viver. E quando nós entendemos que nós podemos viver retamente, sem violência, nós estamos entendendo que nós podemos buscar cada vez mais a gentileza, cada vez mais a resiliência, cada vez mais a paciência. E quando nós vamos em busca de todos esses sentimentos e os colocamos em prática, quando nós estamos vivendo, nós estamos oferecendo toda a luz que brilha em nosso coração para todos os ambientes em que nós estamos. E quando nós estamos diante de atitudes como estas, e que nós estamos amando, nós começamos a entender um pouquinho da fraternidade universal, que deixa totalmente de lado o nosso interesse pessoal, e que, portanto, não despreza os adversários teóricos da nossa corrida profissional, que não despreza os adversários teóricos de nossa corrida em busca do destaque, qualquer que seja ele. E nós vamos cada dia mais procurando viver no anonimato. Vamos entendendo, inclusive, os momentos que nós temos presente aqui
nesta vida e que se denotam por sofrimento ou por dores, que são ajustes que nós vamos entendendo que estão acontecendo a nosso pedido, para que nós burilemos estas virtudes do amor, para que ele seja o arco-íris do nosso coração e para que o seu alcance seja um alcance além dos limites naturais que nós enxergamos, que chegue no coração daqueles que estão distantes, que chegue no coração daqueles que já partiram e que agora no orbe espiritual se emocionam com as nossas preces e se elevam com as nossas preces. Somos, sim, o sol que Deus conta para, de forma eficaz, atuar e transformar o mundo num mundo de amor. Queridos irmãos, que nesta noite nós possamos entender, para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão nos vendo através do vídeo, quer seja neste momento agora, quer seja num momento mais tarde, durante a sua madrugada, durante a sua manhã, durante a sua tarde, não importa o momento, que todos nós possamos, ao ouvir esta súplica deste irmão que lhes pede, brilhe a vossa luz, transforme as suas atitudes que não são ainda de amor em amor, jamais se afaste da paciência e da tolerância. Vamos ouvir nos nossos corações, vamos prestar atenção na presença de Deus do nosso lado e jamais vamos esquecer que nessa caminhada ela está suave e menos pesada, porque Jesus está conosco a todo instante, a todo passo, a todo momento. E que Ele nos abençoe e que Deus continue nos dando oportunidades para exercermos o amor. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.